Ok, pessoal, tudo bom? Tudo pronto? Olha só, pessoal que curtiu, que comentou o último vídeo que a gente postou lá, o da varinha mágica, né? O experimento que a gente fez, gerando fogo só com substâncias químicas. Valeu a galera. Quero também agradecer o pessoal que comenta no Facebook quando eu compartilho lá. Pessoal, vídeo novo, pessoal comentando lá. E pedir para comentar também no YouTube, né? Tem gente que comenta só no Facebook, comenta também no YouTube, dá aquela força lá, dá aquele joinha pra gente, tá bom? E compartilha. Quem não é inscrito, inscreva-se, que a gente vai aumentando o nosso vídeo, nosso canal, tá bom? O canal tá em montagem, tá novo, mas tá aí. E hoje estou gravando esse vídeo para um público específico. Pessoal do segundo ano da Escola Edmilson Pinheiro, que fazem prova semana que vem. Lógico, outros que não são da escola podem estar vendo também. Estiver estudando gases, que vai ser nosso assunto, gases, pode acompanhar esse vídeo aí, tá bom? Vai ser bem sintético, vai ser bem econômico, mas a gente vai com aula, com explicação e também resolver questões. Preste atenção lá o pessoal da Escola Edmilson Pinheiro. Tamo junto. Ok, para começar, contexto um pouco teórico. Eu preciso conhecer pelo menos um pouco da molécula de gás, do comportamento do gás, tá? Da molécula do gás, as partículas de gás. Partículas muito pequenas formam gás e elas sempre procuram estar distante o máximo possível uma da outra, né? A molécula de gás ou a partícula de gás. A molécula de gás está sempre em movimento retilíneo. A partícula de gás está se chocando contra as paredes do recipiente sem perder força. Isso é energia cinética. Ela bate na parede do recipiente e não perde a força, não perde a energia, volta na mesma velocidade. Só que ela deixa também aquela energia na parede. Isso gera pressão, né? A pressão é gerada a partir do choque das moléculas de gás na parede do recipiente. É por essa pressão, por essa característica da molécula de gás, que ele consegue segurar o carro acima da superfície, sem encostar no chão, né? É só o ar do pneu ali que levanta o carro. Cada molécula de gás, gases diferentes, tem o seu comportamento diferente. Só que quanto mais eu aumento a temperatura, quanto mais eu diminuo a pressão, vai ficar características bem parecidas. Os gases vão ficar bem parecidos o comportamento uns com os outros. Então, a partir daí criou-se um modelo para estudo dos gases, um modelo de gás geral, que foi chamado de gás ideal ou gás perfeito. Aquele gás que tem um comportamento que segue todas as regras. Esse gás perfeito não existe efetivamente, é só um modelo para estudo, tá bom? É um gás que segue todas essas regras que a gente vai estudar. Então podemos admitir alguns comportamentos do gás ideal, os seguintes: o volume que o gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que contém. A pressão que o gás exerce é o resultado das colisões das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. A temperatura termodinâmica é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas que constituem esse gás. Tem outra coisa que eu preciso conhecer do gás, para saber o comportamento dele. Eu preciso conhecer as três variáveis que influenciam no comportamento do gás, que são elas: pressão, volume e temperatura. Tá? Os alunos costumam chamar de PVT, até falam pivete. Pressão, volume e temperatura. Essas três variáveis podem alterar o comportamento do gás. Eu mexer numa dessas variáveis, se eu mexer numa dessas variáveis, o comportamento do gás já vai ser diferente do outro. Tá? Então eu preciso conhecer bem essas três. E a partir dessas três variáveis, eu posso causar três transformações no gás. Então vamos cada um por parte. Se eu mantiver a temperatura constante, veja bem, pressão, volume e temperatura, só que a temperatura vai ficar constante. Eu vou ter que mudar pressão e volume. Tá? A pressão e volume vão ser variáveis, vão mudar. Boyle estudou o gás quando a temperatura é constante. Boyle diz que quando a temperatura do gás é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quando pressão aumenta, volume diminui. Vice-versa, quando a pressão diminui, o volume aumenta. E na mesma proporção. O que significa isso na mesma proporção? Se eu dobrar a quantidade da pressão, isso em temperatura constante, se liga. Se eu dobrar a quantidade de pressão, o volume vai cair pela metade. Se eu triplicar, o volume cai 3 vezes, na mesma proporção. Quando a temperatura é constante, nós chamamos essa transformação de transformação isotérmica. Segundo caso, vamos considerar agora a pressão constante.
Pressão constante a gente vai chamar de isobárica. A palavra iso, que vai aparecer nas três transformações, significa igualdade, igual, parecida, mesma coisa. E bárica vem a pressão. Isobárica, pressão constante. Quando a pressão é constante, foi estudado por Charles e por Gay-Lussac, estudado em locais em tempos diferentes, mas eles chegaram à mesma conclusão. A primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Em pressão constante, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Quando um diminui, o outro diminui na mesma proporção. Transformação isobárica, primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Terceira transformação, transformação isocórica, quando o volume é constante. Nome diferente, né? Córica, volume. Pode aparecer também, em provas, isovolumétrica. Volumétrica você já liga um nome a outro. Isovolumétrica, volume constante. Eu gosto na sala de aula de usar isocórica porque é diferente. Se aparecer isocórica, meus alunos já vão saber. Certo? Se aparecer isovolumétrica, todo mundo sabe. Isovolumétrica, volume constante. Beleza. Segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Em volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Da mesma maneira de isobárica. Quando uma cresce, a outra cresce. Isobárica e isocórica, diretamente proporcionais. Esqueci de mostrar as fórmulas. Preciso conhecer as fórmulas. Vamos lá, de um por um. Se é isotérmica, temperatura constante, eu não preciso calcular a temperatura. Então a fórmula vai ser P vezes V igual a P vezes V. Situação inicial, situação final. Tá? Não tem temperatura na fórmula. Por quê? Porque é isotérmica. Temperatura constante, não muda. Para que eu vou calcular uma coisa que não muda? P vezes V igual a P vezes V. Inicial e final. A fórmula da isobárica. Pressão constante, eu não vou calcular a pressão. Não vai aparecer na fórmula. Vai ser V sobre T igual a V sobre T. De novo, situação inicial do gás, situação final. Fórmula da isocórica. Volume constante, eu não vou calcular volume, não preciso, o volume é constante. Então não vai aparecer na fórmula. P sobre T igual a P sobre T. Situação inicial, situação final é a fórmula da isocórica. Agora vamos ver isso na prática, mostrar algumas questões bem rapidinhas aqui para vocês. Como é que você vai identificar qual das três fórmulas usar? Bom, se está acontecendo a transformação, se tem alguma constante, pressão, volume e temperatura, você vai identificar na questão. Tem duas coisas na questão que você precisa identificar de cara. Vou dar a dica agora. Vamos analisar essa questão aqui. Considere um recipiente de embolo móvel, com embolo móvel, capaz de deslizar sem atrito. Deixa eu dar uma vírgula aqui. Quando a gente falar de gás, vai aparecer muito essa informação. Né? Eu vou trabalhar com gás em ambiente fechado. Tem que achar que vai dizer hermeticamente fechado, recipiente fechado. É só informação básica. Quando eu trabalho com gás, eu tenho que trabalhar em um ambiente fechado. E já que eu vou mudar, eu vou trabalhar com variáveis, vai ter que ter um embolo móvel. Tá bom? O que seria um embolo móvel? A seringa, por exemplo. A seringa, aquela parte da seringa que empurra, né, o líquido, ou pode puxar o ar se a gente estiver trabalhando com gás. Aquilo ali é um embolo. Então sempre vai ter um embolo móvel e vai ser um recipiente fechado. Continuando. Contém 20 litros de gás oxigênio sob pressão de 160 kPa a 298 Kelvin. Que volume o gás passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa temperatura? Beleza. Eu preciso conhecer as unidades de volume, pressão e temperatura. Eu preciso saber quem é volume, quem é pressão, quem é temperatura. 20 litros, volume. 160 kPa está dizendo aqui, sob pressão, é pressão. kPa, quilopascal, pressão. E 298 kelvins, temperatura. Lembrando que temperatura só pode ser em Kelvin. Se aparecer alguma questão em Celsius, eu vou ter que converter para Kelvin. Você vai usar aquele conhecimento de física, né? Soma com 273, que Celsius vira Kelvin. Beleza. Primeira coisa que eu vou analisar na questão. Que transformação está acontecendo? Olha só aqui, ó. Nessa mesma temperatura. Se está na mesma temperatura, se a temperatura não mudou, a temperatura é constante.
transformação isotérmica. Qual é a forma de isotérmica? P vezes V igual a P vezes V. Segunda informação que eu preciso, o que ele está procurando? Que volume o gás passará a ocupar? Então está procurando volume, e eu tenho que saber especificamente que volume, porque eu tenho dois, eu tenho volume inicial e volume final. Que volume o gás passará a ocupar é o volume final que ele está procurando. Então no lugar de volume final eu vou botar X, e o resto eu vou preencher. Vamos lá, pressão inicial 160 kPa, a unidade não precisa aparecer aqui, eu já sei que é kPa. Volume inicial 20 litros. Pressão final 80 kPa. Volume final X, é o que estou procurando. Aí chegou aqui, é só correr para o braço, é só calcular. Vejamos aqui, 160 vezes 20 dividido por 80 igual a 40. 40 é o que? Não pode esquecer da unidade. O que eu estou procurando? Volume. Volume final. E qual é a unidade do volume inicial? Litros. Então, obrigatoriamente, o volume final também é litros. Resposta, 40 litros. Ok? Moleza, né? Tem outra forma, além dessas três, isobárica, isotérmica e isocórica. Tem a equação geral dos gases. Quando nenhum é constante, a gente prefere usar a equação geral, a gente tem que usar a equação geral dos gases. Tá? Também é bem fácil, para quem entendeu as três formas aí, bem fácil usar a equação geral, alguns números a mais, só vão ter alguns números a mais, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é fácil. Aí vou contar um segredo. Se você tiver na dúvida, né, se é isobárica, isotérmica, isocórica, ou se você souber, mas não lembrar qual é a fórmula, bem facinho dá para saber, mas não lembrar, ficar na dúvida, pode usar a equação geral que dá certo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, que vão ter números a mais, 2 números a mais. Mas dá certo sim, tá? Equação geral, deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio e o valor encontrado foi 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão será de... Veja bem, você vê aí, você percebe que tudo mudou. Ele procura um novo volume. O volume inicial é 20. Se ele procura um novo volume, então mudou. Não é isocórica. Deixa eu ver pressão. Pressão inicial 700 milímetros de mercúrio. Pressão final 600 milímetros de mercúrio. Pressão mudou, então não é isobárica. Temperatura inicial 27 graus Celsius, final 87 graus Celsius. Se a temperatura mudou, não pode ser isotérmica. Não é isobárica, não é isotérmica, não é isocórica. Vai ser a equação geral dos gases. PVT igual a PVT. Preenchendo 700 vezes 20 sobre 300. Lembrando, né? 27 graus Celsius. Celsius não pode entrar. Vai ser 300 kelvins. Igual a pressão final 600 vezes X sobre 360. 87 Celsius, 360 kelvin. Calculando, meio pelos extremos, 180.000 X igual a 700 vezes 20 vezes 360, dividido por 180.000, volume vai ser igual a 28. 28 o quê? Olha só qual é a unidade inicial, litros, então a final é litros. 28 litros, só procurei volume, foi coincidência, viu? Pode ser qualquer outra variável. Clapeyron. Clapeyron, um cientista que comparou essas três variáveis com a quantidade de mol. Teve como base a constante de Avogadro, que diz que todo gás, nas mesmas condições de pressão e temperatura, qualquer gás diferente, nas mesmas condições de pressão e temperatura, vai ter a mesma quantidade de moléculas. Tá bom? Baseado nisso, Clapeyron comparou o mol do gás com essas variáveis. Então, se na questão falar do gás e colocar quantidade de mols, você vai ter que usar Clapeyron. Lembrando que mols, representado pela letra N, é a massa em gramas do gás dividida pela massa molar. Matéria do primeiro ano. Não é isso? Então vamos lá. A fórmula de Clapeyron é essa aqui. Tem todo um contexto histórico para dizer como é que chegou a essa fórmula. Mas a gente está fazendo uma aula bem rápida. A fórmula final aqui é importante, agora a fórmula final é essa aqui. PV igual a NRT, por você nunca rejeitando.
A maioria que você já conhece, a gente trabalhou ainda há pouco. Pressão vezes volume, né? E aqui no final tem a temperatura. N, acabei de falar, quantidade de mols ou quantidade de matéria, né? Número de mols ou quantidade de matéria. E tem essa constante R, é uma constante que vai depender da pressão que vai ser usada. Tá? A gente vai usar pressão, nessa prova a gente vai usar pressão em atm e pressão em milímetro de mercúrio. Se a pressão for dada em atm, essa constante R aqui é sempre 0,082. Tá? Se for um atm aqui, então 0,082 aqui. Se for 2 atm aqui, 0,082. 10 atm, 0,082. Não importa a quantidade de atm, importa a unidade. Atm, então 0,082. Se for milímetro de mercúrio, a pressão vai ser 62,3 a constante R. Moleza. Querem ver uma questão? Uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal, a uma temperatura de 27 graus Celsius, ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é... Vamos lá, vamos montar a fórmula aqui. Ele está procurando a pressão, só que ainda bem que ele disse que a pressão é em atm. Essa questão é lá do SESC do Rio de Janeiro. Pressão em atm, não sei quanto é x, vezes volume, que é 16,4, igual a número de mols, que ele já deu aqui, ó, quantidade de matéria igual a 5 mols. Então 5 vezes a constante R. Se a pressão vai ser em atm, a constante R é 0,082. Vezes a temperatura, 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. Tá? Multiplicando isso aqui, eu vou chegar facilmente a 7,5 atms. Ok? Deixa eu pegar outra aqui. Lá de Minas Gerais, a massa de nitrogênio contida em um recipiente de 8,2 litros a 127 graus Celsius e a pressão de 2 atm é, tem uns dados aqui que ele colocou, nitrogênio, isso é igual a 14 gramas por mol, constante R 0,082. Vamos lá. Vê que ele procura a massa. A massa está onde aqui na fórmula? Está aqui dentro, ó, do N. Né? O número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Ele está procurando essa massa aqui de cima, massa em gramas. Então aqui vai ser X. Deixa eu preencher os dados. Pressão, 2 atm. Volume, 8,2 litros. Massa X, massa molar. Bom, nitrogênio, 14 gramas. Gás de nitrogênio, que é o que está sendo trabalhado aqui, é N2. Se um átomo de nitrogênio é 14 gramas, aqui vão ser 28 gramas a massa molar. Vamos lá. 28 gramas. Vezes constante R. Qual é a constante R? Bom, se a pressão está em atm, constante R é 0,082. Vezes 120, 400 Kelvin. Ok. Só para facilitar a minha vida, pessoal, tá tudo aqui multiplicando os números, só que tem um aqui dividindo. Deixa eu passar esse valor para o outro lado, né? Ele está aqui dividindo. Se ele está dividindo, quando ele passa para o outro lado, ele passa multiplicando. Então vai ficar 28 vezes 2 vezes 8,2. Calcular o lado daí, calcula primeiro. X fica aqui multiplicando normal. 0,082 vezes 400 vezes 32,8x. Sempre eu calculo, não importa onde que lado x apareça, a incógnita, eu sempre calculo o lado x para ele vir para o lado de cá logo. No final o x vai ficar desse lado mesmo, calculo ele logo. Então 32,8x igual a, vamos ver aqui, 28 vezes 2 vezes 8,2. 459,2. Vai ficar x igual a 459,2 dividido por 32,8. 14. 14 o quê? O que eu estou procurando? A massa, então, é 14 gramas. Essa é a resposta. Tá ok, pessoal? Foi bem rápido, espero que ajude esse vídeo. Se você gostou, dá aquele like, dá aquele joinha, compartilha. Se não gostou, pode comentar e criticar. Tá de boa, o importante é participar, tá bom? Espero que a galera se dê bem nessa prova e quem estiver assistindo o vídeo aí, né, de outro lugar, dá aquele joinha também, valeu? Comenta, compartilha e se inscreva. Valeu, galera!
Até a próxima.